pela manhã, que é o culto do amigo, pela manhã, pastor Sebastião vai estar aqui. Dia 16 à noite, nós vamos ter o culto do amigo, eu vou estar ministrando. No dia 23 pela manhã, o pastor Glauber e a pastora Liana. E no dia 23 à noite, o pastor Hélio Peixoto. No dia 30, amanhã e à noite, pastor Renato Curumbá, de Juiz de Fora. Então, nós vamos ter aqui, durante esses dias, uma variedade no cardápio muito boa, amém? Então, aproveite para convidar os amigos, porque serão dias maravilhosos. E também, irmãos, nós estaremos durante o dia 15, que é o sábado, fazendo a escola de pais pela manhã. O que é escola de pais? Você que é avô, pai, tio, mãe, você que tem crianças debaixo da sua responsabilidade, adolescente, porque a configuração da família hoje, há muitos avós criando os filhos. É verdade que eu estou falando? Diga amém. Verdade. Então, eu peço a você que não falte a escola de pais, porque nós estamos perdendo. Antigamente minha mãe dizia assim, o filho antigamente era muito fácil criar filho, que a mãe falava, o filho aceitava e pronto, estava tudo bem. Ela criou 4 filhos, e ela diz, hoje eu não sei se eu conseguiria criar um, porque a coisa está complicada. Por isso nós criamos a escola de pais, para que você possa aprender a lidar com certas situações na criação dos seus filhos. Então, dia 15, 9 da manhã, é um sábado, nós vamos ficar aqui, vamos ter instrução, e depois da instrução, quando for lá para as 13 horas, nós vamos ter um almoço, vamos finalizar com um almoço. Então, fica aí o convite. Também, irmãos, lembrar que nós estamos no dia 5 de junho. Você sabe que data é hoje? Não é meu aniversário, não é aniversário da pastora, não é aniversário da igreja, nem é Natal. Mas entre o dia 5 e dia 10 é que nós temos que honrar tantos pagamentos. Empregados, temos o aluguel que nós pagamos daqui, que não é pouco. E nós fazemos isso como? Pastor, como é que se paga isso? O senhor recebe dinheiro do estrangeiro? Não. Eu recebo dinheiro bem brasileiro. É com o seu dinheiro, com a sua fidelidade, do dízimo e da oferta que nós pagamos todas as nossas contas. Amém? Então nós vamos servir a Deus agora com os nossos dízimos e oferta. Eu vou pedir a você que você continue fiel, permaneça fiel, dizimando, ofertando para a glória de Deus. Se você precisar de envelope, levante assim sua mão, os irmãos farão chegar até você. Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Meu Deus e meu Pai Celestial, nós te agradecemos pela oportunidade que temos nesta noite especial, e é especial porque Tu estás aqui, Senhor. Te agradecer e te honrar também com os nossos dízimos e ofertas. Senhor, sabemos que Tu não precisas de dinheiro, porque tudo te pertence. Mas sabemos que Tu precisas de fidelidade. E o único outro Deus que faz frente, ou tenta fazer frente a Ti, é o chamado Deus dinheiro. Para alguns, o dinheiro é um Deus.
para nós é o meio pelo qual nós suprimos as nossas necessidades. Mas o único Deus nosso és tu, Jesus. A nossa fonte és tu. Tu providencias através de dinheiro ou não, como queira, aquilo que precisamos. Por isso, Senhor, eu quero nesta noite te exaltar e te glorificar, dizendo que nós temos a nossa dependência de ti, Senhor. O pão que comemos, a casa que moramos, a roupa que vestimos, a condução que temos, tudo provém de ti. E nós te damos graças em nome de Jesus. Amém. Se você vai dizimar, ofertar, entregue aqui, ó, os nossos irmãos, faça isto. Quero convidar o nosso diácono César para vir até aqui. Convidei ele para ministrar esta noite. Agradecer a Deus pela vida dele. Ore junto comigo, por favor. Pai, nós te agradecemos pela vida do teu servo. Colocamos ele mais uma vez diante de ti. Pedimos que seja ele usado na unção do teu Espírito Santo. Pela fé que temos em ti, nós te agradecemos por tudo já. Amém. Amém. Eu quero agradecer. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. É isso. Eu quero agradecer ao Espírito Santo de Deus por usar o pastor Carlos já para abrir a ministração dessa noite. Tudo, aquela oração aqui que foi feito, exatamente é um primeiro passo para o que vai ser falado aqui. Mas antes de eu abrir a mensagem, eu queria fazer um censo aqui. Quem é que estava aqui à noite no domingo? Quem é que não estava aqui à noite no domingo? Levante a mão. Amém. O pastor falou sobre definições no domingo à noite. E praticamente ele pegou a minha colinha, que já está 2 semanas dentro da Bíblia, porque eu ia ministrar umas 2 semanas atrás, tinha sido escalado para isso e não sabia. E ele não soube e subiu na quarta-feira e eu fiquei ali sem entender nada. Mas é bom, às vezes, a gente ficar tranquilo, porque está tudo no controle de Deus. E o pastor pregou no domingo. E tudo que está aqui. Eu não iria pregar hoje. Mas antes dele ministrar a palavra no domingo, o diácono Cláudio girou para mim e falou: César, quer ministrar quarta-feira? Você está escalado para quando? 19. Não, então faz quarta-feira. Tá pronto? Eu falei, já está aqui pronto. Então faz quarta-feira. Eu ministrei esse mês. Eu falei, tá bom. Tudo isso estava no propósito de Deus. O pastor pregou sobre definição, de você se definir. E eu gostaria que você ficasse atento ao que vai ser falado aqui, nessa mensagem. Tem texto aqui que ele até usou no domingo. E nós vamos repetir essa noite. O tema dessa noite é escolha. Tema escolha. Está ali. Deuteronômio, capítulo 30, do 11 ao 20. O tema escolha. Ele falou sobre definição. Hoje nós vamos falar sobre a escolha. Você se definir, mas de que forma? Escolhendo errado ou escolhendo certo? Já deixa marcado essa passagem, mas eu não vou ler ela agora. Nós estamos aqui, querido, você está aqui, nossa vida, ela é vivida por escolha. Você está aqui porque você escolheu estar aqui.
Nossa vida ela é pautada por escolha. O nosso futuro é projetado por nossas escolhas. Nós somos hoje o que nós escolhemos ontem. E nós vamos ser amanhã o que nós escolhermos hoje. Então, tudo que o homem faz, isso está ligado ao psique dele, à alma dele, a escolha está ligada àquilo que você quer fazer, está ligado à tua alma. Deus te deu um livre-arbítrio até para isso. O pastor falou aqui nessa oração, naquela hora do momento da fraqueza, o Espírito Santo vai te lembrar, mas ele não vai te forçar. Vai depender da tua escolha não fazer aquilo que tu fazia. Ele vai te lembrar para que você não faça aquilo que vem te incomodando. E ele falou uma coisa interessante. O pastor tem 33 anos, 34 a fazer de ministério. Eu estou com 20 anos de convertido. E eu coloco as minhas palavras a dele. Aos poucos, Deus vai nos transformando. Eu não sou hoje o que eu era quando eu me converti. E eu espero daqui a 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos para frente, não ser o que eu sou hoje. Mas isso depende de quê? Da minha escolha. Seremos no futuro aquilo que escolhemos hoje. O nosso dia a dia é vivido a cada momento por nossas escolhas. Nossa biografia será escrita de acordo com a nossa escolha. E eu fiquei pensando, você depois que vira ali o Cabo da Boa Esperança, vira os 50, você já fica preocupado. Como vou ser lembrado no futuro? De que forma eu vou ser lembrado no futuro? O que eu estou fazendo hoje, escolhendo hoje, para ser lembrado no futuro? Você vê lá uma turma lá em Brasília, que não está nem aí para a biografia deles. É uma roubalheira só, uma falcatrua só, e eles não estão nem aí para a biografia deles. E eu queria já nesse momento, já botar você para pensar nisso. Qual é a biografia que você está escrevendo da sua vida? O que você tem feito e escolhido hoje e o que escolheu atrás. Sabemos que Deus, ele é um Deus tremendo. Eu até brinco que ele tem uma enfermidade santa. Ele tem amnésia, porque tudo aquilo que tu fez, que você se arrependeu, ele jogou no mar do esquecimento. O diabo é o único que fica lembrando a você, tentando te acusar, mas o Deus não te acusa, nosso Deus não te acusa. Ele jogou no mar do esquecimento. Daquilo ele não se lembra mais, diz a palavra. Eu saio de casa pensando e projetando o meu dia. Eu acredito que todos aqui fazem isso, né? Você sai de casa e você projeta o que eu vou fazer, de que forma que eu vou fazer. Isso é o quê? Um senso de escolha. Aí eu fiz essa pergunta, quando Deus me colocou essa mensagem. O que eu estou escolhendo para o meu futuro? O sucesso da nossa vida dependerá das nossas escolhas hoje. O que eu tenho escolhido na área profissional, na área familiar, na área espiritual, o teu sucesso nessas áreas vai depender daquilo que você escolher hoje. Tua família vai ser abençoada se você escolher bem hoje. Você vai bem no seu trabalho se você escolher bem hoje. Deus projetou, escuta isso, eu gostaria que você repetisse isso. Deus projetou um futuro de sucesso para nós. Repete isso. Deus projetou um futuro de sucesso para mim. Repete de novo, para que isso fique estampado na tua alma. Repete aí. Deus projetou um futuro de sucesso para mim. Agora sim, nós vamos para o texto.
Diz assim a palavra de Deus: porque este mandamento que hoje te ordeno, te não é encoberto e tampouco está longe de ti. Não estás nos céus, para dizeres, quem subirá por nós aos céus, que nos traga e nos faça ouvir, para que o façamos. Nem tampouco está além do mar, para dizeres, quem passará nos da além do mar, para nos traga e nos faça ouvir, para o que façamos. Porque esta palavra está muito perto de ti, na tua boca, no teu coração, para a fazeres. Vês aqui hoje que tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus e ande nos seus caminhos, e guarde os seus mandamentos, e os seus estatutos, e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual passas a possuir. Porém, se o teu coração se desviar, e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para inclinares a outros deuses e os servires, então eu te denuncio hoje, que certamente perecerás. Não prolongarás o dia na terra a que vais, passando o Jordão, para que entrando nela não possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, Isaque e a Jacó, que lhe havias de dar. Até isso, a nossa salvação, nesse texto, depende da nossa escolha. A Bíblia diz assim, eu bato a porta, aquele que abre, eu entro e ceio com ele. A porta é o nosso coração. Deus não arromba a porta de ninguém. Deus não obriga ninguém a aceitá-lo, até porque há um equívoco nessa frase. Quem nos aceita é Ele. Mas nós temos o hábito de falar, eu aceitei Jesus. Mas não, nós abrimos a porta do coração e Ele entrou, porque Ele nos vê pela graça. Ele não nos vê pela lei, Ele nos vê pela graça, pela misericórdia dEle. Nossa família depende das nossas escolhas. A criação dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Eu vivo pensando, na minha vida, nas minhas escolhas, se estão em conformidade com Deus. Hoje eu vivo 24 horas pensando nisso. Se aquilo que eu estou escolhendo está em conformidade com a vontade de Deus. É assim que nós, filhos de Deus, temos que viver, sendo guiado pelo Espírito Santo. Se tenho escolhido e projetado para o meu futuro, se o que eu tenho escolhido e projetado para o meu futuro está de acordo com o que Deus projetou para mim. Eu não posso atrapalhar os planos de Deus. Você não pode se permitir atrapalhar o plano de Deus. Vocês jovens, eu tenho assim uma inveja santa dos adolescentes. Porque eu só fui encontrar esse Deus maravilhoso depois de 35 anos. E essa turma está aí desde cedo já na presença de Deus. Como eu gostaria se pudesse voltar no tempo a essa idade, já estar na presença de Deus. Eu tenho uma inveja santa dessa gurizada. O mandamento, versículo 11 diz assim, porque este mandamento que hoje te ordeno não te é encoberto. O mandamento é uma voz de comando. O estatuto é um regulamento. Você tem que dirigir sua vida orientado pelo Espírito Santo. Você tem que se permitir ser dirigido pelo Espírito Santo. Não permitir daquela coisa que dá vontade de fazer, você colocar diante de Deus, Senhor, eu estou com vontade de fazer isso.
Você chega aqui, Senhor, guia a minha vida, bota o pé lá fora, você sai fazendo coisas que só Deus duvida. E chega aqui, Deus guia a minha vida, e bota o pé lá fora, e é aquela mesma coisa. Quer dizer, o teu futuro não é... Tu está vivendo sempre do teu presente e do teu passado, porque tua vida não muda em função da tua escolha, que você está escolhendo no teu dia a dia. Porque o que eu volto a falar, o que você escolher agora, hoje, vai projetar o teu dia amanhã. Deus tem te mostrado através dos seus mandamentos, e acabamos de ler isso, os caminhos da vitória e do sucesso. Mas o que temos feito com os seus conselhos? Abra, por favor, em Lucas, capítulo 10. Lucas, capítulo 10. Agora a gente vai dar uma passeada na palavra. Vou pedir a Deus que pare o tempo. Lucas 10, a partir do 38. É uma passagem bem conhecida. Aquela passagem de Marta e Maria. E diz assim: E aconteceu que, indo eles a caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe, pois, que me ajude. E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não será tirada. O problema hoje em dia, querido, e tem tudo a ver com essa passagem, é que as pessoas estão numa loucura do dia a dia, vive no dia a dia a 1000 por hora, e a palavra diz aqui, e ela andava distraída. Tem muita gente distraída dentro da igreja. O Espírito Santo fala direto, ao vivo, e você escuta, mas não guarda. Você tem que aprender a guardar aquilo que está sendo falado de cima do púlpito, para que a tua vida seja mudada. Uma palavra que o pastor deu há umas semanas atrás, falando sobre entregar os teus problemas a Deus e não pegar de volta, eu tomei para mim, querido, como tem sido uma bênção na minha vida. Quando os problemas se levantam, a gente, oh Deus, está acontecendo isso assim, entrega. Aí o diabo, de repente, lá na frente, vem de novo, tentando soprar no meu ouvido. Eu falei, diabo, eu já entreguei para Jesus, agora tu resolve com ele. Eu não pego de volta, porque eu tomei a palavra para mim. A direção de Deus para uma escolha de vitória, inclinar a outros deuses. Você vê aqui no texto aqui, que nós lemos, tem gente se inclinando a outros deuses. E os outros deuses não quer dizer uma imagem, não. Outros deuses aqui simboliza tudo aquilo que você coloca como prioridade antes de Deus. Aquilo passa a ser um Deus para você. E tem gente se inclinando a outras prioridades e não priorizando Deus. Prioriza trabalho, prioriza tudo. Mas o ministério, o chamado, você não prioriza. Uma semana antes do Hélio, eu estava lá no banheiro, comentei até com o Cláudio hoje, e faz aqui um negócio, me chama para fazer ali, chama ali, eu falei, lá no banheiro, falei, Deus, quanta coisa para se fazer, que correria é essa, e poucos. Aí o Espírito Santo, dentro do banheiro, falou para mim assim, eu te chamei para carregar a arca. Eu te chamei para te carregar a arca da aliança, para carregar a arca da aliança. Lembra da arca? Que simbolizava a presença de Deus? Tem gente que são chamados para carregar a arca. Tem outros que são chamados só para acompanhar a arca. Muitos estão aqui para acompanhar a arca. Rosana estava compartilhando comigo hoje isso. Eu te chamei para carregar a arca. Tinha uma turma de levita escalado para carregar a arca quando
o povo de Israel se movia. E eles botavam aquela varinha nas argolas, 4, 2 de cada lado, para carregar a arca. Carregar a presença de Deus, eu te chamei para carregar a presença de Deus. Muitos aqui foram chamados para carregar a presença de Deus, mas estão se omitindo nisso. Tem um chamado, mas vê que a coisa se arrasta. Se Deus te chamou para carregar a arca, querido, pega no arado. Mas não larga o arado, não. Eu vou falar agora de 2 situações que nos levam a tomar decisões erradas. A falta de visão ou visão distorcida. Essa é a primeira característica de uma pessoa tomar uma decisão errada. Eu quero começar exatamente falando de mim. Eu estava no ponto do ônibus, a irmã... Eu quero agradecer a presença da irmã Kátia, né, querida? Seja bem-vinda. Irmã, hoje eu convidei ela lá no meu trabalho, ela veio, trouxe 2 amigas. Eu estou indo de ônibus e eu estou lutando para tirar isso aqui da minha vista. Vou fazer um exame de fundo de olho semana que vem para ver se eu consigo botar lente. E eu estou lá no ponto do ônibus, aí daqui a pouco vem um ônibus, agora com aquele luminoso, né? E eu pego o 350 rápido, lá do castelo para cá, e eu vi lá, rápido, 35, é ele, entrei. Não adivinha não que é pecado, fui parar lá no cemitério de Irajá. Ele pegou a seletiva, em vez de sair ali na Penha para pegar o viaduto da Penha, ele foi direto. A visão distorcida nos leva a isso, a fazer escolhas erradas. Quando você não tem uma visão nítida daquilo que Deus tem para você, você acaba tomando uma escolha errada. E quando tu vê, tu está longe daquele destino que você tinha que ir. Marcos 8. Marcos, volta um pouquinho aonde está aí em Lucas. Marcos capítulo 8, eu quero te mostrar. Um único milagre que Jesus fez em 2 etapas. E isso vai, de repente, falar contigo, porque o Espírito Santo me lembrou dessa passagem. Marcos 8, a partir dos 22. E diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Olha só, se liga nisso. Levou-o para fora da aldeia. E cuspindo-lhe nos olhos, e impondo-lhes as mãos, perguntou-lhe se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo o homem, pois os vejo como árvores que andam. Depois tomou e apôs-lhes as mãos nos olhos. E ele, olhando firmemente, ficou restabelecido, e já via ao longe, distintamente a todos. E mandou-o para a sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. Tem muito crente dentro da igreja, muito filho de Deus dentro da igreja, que ainda precisa do segundo milagre de Jesus, ainda está com a visão distorcida, está com a visão ofuscada. Tem muita gente dentro da igreja que o milagre não se completou ainda em relação à visão. Não é a conversão, mas a visão. Você hoje que ainda tem dúvida naquilo que Deus tem para você, para a tua família, você tem que pedir a Deus: Senhor, tira esse ofuscar dos meus olhos. Interessante que ele vai e tira aquele cego da aldeia. E depois fala para ele assim: não volte para a aldeia. Quando Deus limpar os teus olhos, querido, não volte para onde você estava e o que você estava fazendo. É isso que o Espírito Santo está falando para tu. Quando Deus limpar, clarear a tua vista, não volte para onde você estava. E o que Deus fez ali? Olhando firmemente, ele firmou a visão daquele cego. Samuel, 2 Samuel. Vamos continuar aqui com a visão cego e visão distorcida. 2 Samuel,
uma passagem também bem conhecida. Capítulo 11. Dá uma acelerada. 2 Samuel 11. É isso mesmo? Eu estou em 1 Samuel. É aquela passagem do adultério de Davi. 2 Samuel 11, do 1 ao 4. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e a seus servos com ele, e a todo Israel, para que destruísse os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu na hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que estava se lavando, e esta mulher era muito formosa à vista, e enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Davi estava no lugar errado, na hora errada, no lugar errado, na hora errada. Tem muita gente dessa forma, que está no lugar errado, na hora errada. E por estar no lugar errado, na hora errada, acaba fazendo escolhas erradas. Você tem que começar a refletir aonde você tem estado e os horários que vocês têm estado. O pastor falou aqui no domingo da ceia, ou nos outros domingos, ele tem batido muito isso. Se andar do outro lado da rua vai te fazer pecar, não andes do outro lado daquela rua. Se por onde você tem andado, tem escolhido andar, está te fazendo cair, não ande por lá. Muda o teu destino. Muda o teu roteiro. Faz escolhas. Começa a escolher coisas certas na tua vida. Lugar errado, na hora errada, nos leva a uma escolha errada. Agora, a segunda situação, em relação à escolha, é tomar decisões pelo coração. Olha, como eu errei. E foi através do nosso pastor que eu tive que aprender que o coração do homem, esse negócio de eu senti no coração, é a maior furada. Vou contar um caos meu. Contei aqui no ED, no Acampa ED. Quando eu era jovem, estudava 2º grau lá no Gomes Freire de Andrade, eu comecei a namorar uma menina bonitinha, coração, bonitinha, escolhi. Uma semana depois, elas viram para mim e falaram assim: o meu ex-namorado quer falar contigo. Tu sabe que nessas idades assim, né? Pode vir, deixa ele vir falar com a gente. Aí os amigos da classe, né? Não, César, tomo contigo. Falei, legal. Vou antecipar, vou adiantar, é longa essa história. Passou o dia, aí o cara foi lá, ele vem hoje aí no final da aula para conversar. Aí a turma escutou: César, estamos contigo. Acabou a aula, aí saiu eu com a garota e aquela tropa de choque do BOPE atrás. Aí tá lá os 2 camaradas lá na esquina esperando, um pequenininho e um mais alto. Aí eu fui na direção deles, com a garota, e aqueles 20 cabeças atrás. Quando chegou perto assim, daqui para a porta ali, que ele olhou para mim, aí quando ele olhou e percebeu aquela turma vindo, ele fez assim, puxou um cano desse tamanho. O que está pegando aí? Eu perdi o... A tropa de choque sumiu. Ficou eu e a garota e os 2 caras. Falei, morri. Olha, que sufoco. E eu tive que ali, Deus ali me guardou.
porque senão eu não estaria aqui em cima desse púlpito hoje. E eu falava para ele assim, eu não sabia que tu amava tanto ele. Ela, mas ela não presta não. E pau! E eu fazia o quê? Vou defender? Deu uns... Naquele diálogo ali, ela tomou uns 3 pedala Robinho. E eu não pude fazer nada, amigo. Porque eu só lembrava daquele cano longo que estava na cintura. Eu não pude fazer nada. Graças a Deus. Aí eu falei assim, não, você merece ela. Eu já senti que você ama essa mulher. Não, mas ela pode ficar contigo não, querido. Pode ir com ela. Pode ir com ela. E aí foram embora os 3. No outro dia, estou eu lá no colégio, eu cheguei já olhando para a turma. Muito obrigado, hein, amigos. Você, tu também viu o tamanho do revólver do cara? Aí chega a garota. Oi, amor, tudo bem? Tá tudo resolvido. Eu falei, filha, eu não quero nem que você pronuncie o meu nome. Nem fique perto de mim, que aquele camarada pode voltar atrás. Que está tudo certo, nada. Pelo amor de Deus, se eu pudesse mudar de turma, eu até mudaria de turma. Mas por quê? Porque eu escolhi pelo coração. E quando a gente escolhe pelo coração, pode levar ao fracasso e à destruição da nossa família. Uma escolha certa prolongará a sua vida e da sua família. A escolha de amar a Deus, amar é uma atitude, escolhendo andar nos seus conselhos, irá prolongar os seus dias. E hoje, é exatamente o que Deus te trouxe aqui. Para você definir uma posição. Em relação àquele texto que nós lemos, escolhe certo. Ele tem colocado diante de ti todas as bênçãos dele. Começa a mudar hoje o teu futuro. Vou repetir. Comece a mudar hoje o teu futuro. Passa a confiar nele. Passa a crer, confiar. Passa a depender e obedecer, que são os elementos da fé. Crer, confiar, depender e obedecer. Nessa prova eu passei. Eu acredito que nessa prova eu passei. Que é pergunta de prova, da matéria sobre fé, os elementos da fé. Crer, confiar, depender e obedecer. Não saia daqui hoje da mesma forma que você entrou. Começa hoje a quando você chegar na sua casa, fala assim, começa a fazer uma reflexão daquilo que você vinha fazendo, das escolhas que você vinha tendo, e fala assim, eu vou continuar querendo que o meu futuro seja igual ao dia de hoje? Se você não quer que o seu futuro seja igual ao dia de hoje, permita que o Espírito Santo guie tua vida. Se você quer um futuro de sucesso na tua vida profissional, se você quer um futuro de sucesso na tua vida familiar, se você quer um futuro de sucesso na tua vida espiritual, escolha certo. Permita que o Espírito Santo de Deus conduza a tua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Pastor Carlos, eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Eu não vou chamar, não vou fazer apelo, não vou chamar ninguém aqui à frente, até porque o apelo foi feito antes da ministração da palavra. Se você reparou, essa ministração foi invertida. O apelo foi antes da palavra. Então, feche seus olhos. Nós vamos confirmar tudo aquilo. Jovens, feche os olhos. O futuro de vocês depende do hoje. Feche os teus olhos. Bota a mão no seu coração. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Deus, pela vida dos teus filhos que estão aqui. Tu sabias, Deus, cada um que estaria aqui nessa noite. E eu creio, Senhor,
que hoje, Senhor, é um dia de mudança. Deus, os teus filhos já foram remidos e lavados pelo teu sangue. Mas, Senhor, eles não estão felizes, não estão satisfeitos com aquilo que vem fazendo, a forma do que vem acontecendo, o dia a dia. Senhor, em nome de Jesus, que a partir de hoje e de amanhã, Senhor, tu possa guiá-los, Senhor, conduzi-los, que eles possam submeter a sua vontade, o seu livre-arbítrio à tua vontade, Pai. Ó Deus, para que venham ser, ó Deus, que eles venham caminhar em sucesso, Deus, que venham se desviar, que tudo aquilo que vinha fazendo, sendo feito, Deus, que vinha entristecendo o teu coração, ó Deus, que ia de encontro à tua santidade, Senhor, Deus, que isso seja mudado, Deus, e que Deus, nós possamos, Deus, tanto eu como os meus irmãos, projetar um futuro de vitória, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Continue falando aos nossos corações ainda, essa noite, no nosso lar, no nosso quarto. Espírito Santo, em nome de Jesus, que essa palavra venha a ser cauterizada no coração dos irmãos. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos em paz, que o Senhor vos acompanhe.